Oi, gente, vamos falar aqui nesse vídeo sobre mascaramento. Então, vamos falar sobre alguns conceitos. O primeiro deles vai ser transmissão transcraniana. O que é essa transmissão? Nada mais é do que um som apresentado a uma orelha pode ser transmitido para a outra, perdendo uma certa quantidade de energia. Então, é por isso que é o nome transmissão, porque esse som ele é transmitido de uma orelha para a outra, perdendo certa quantidade de energia. A atenuação interaural é exatamente essa perda de energia que acontece de uma orelha para a outra. Essa perda, ela depende da frequência. Então, bora lá pelo nome. Atenuação interaural. O que significa atenuação? Diminuição. Interaural significa entre as orelhas. Então, nada mais é do que a perda de energia que acontece de uma orelha para ela chegar na outra, é o tanto de energia que perde para chegar. E essa perda, ela depende de algumas frequências. Em 250, 500 e 1000, essa perda de energia de uma orelha para outra é de 40 decibéis. Em 2000 é 45. E de 3000 para, para baixo, que no caso aqui era até 8K, essa perda é de 50 decibéis. Ou seja, por exemplo, um som de 4.000 Hz, quando ele é apresentado uma orelha, para ele chegar na outra orelha, é perdido 50 decibéis. Então vamos para um exemplo prático aqui. Ó. Vou apresentar um som de 70 decibéis na frequência de 1.000 Hz. Na orelha, daqui seria a orelha direita, né? Está invertido. Para esse som chegar na orelha esquerda, esse som que é 70, ele vai perder 40 de energia, porque a atenuação em 1000 Hz é 40. Ou seja, esse som perde 40, ele chega em 30 na outra orelha. Ou seja, está acontecendo transmissão transcraniana. Um som ele está chegando na orelha oposta, perdendo certa quantidade de energia. Se uma orelha for muito melhor que a outra, ela poderá ajudar pior. Portanto, o mascaramento é a utilização de um ruído para que a orelha melhor não ajude a pior. Ou seja, se uma orelha for melhor que a outra, se tiver uma boa e outra ruim, a orelha que está melhor, ela vai ajudar. Ela vai tipo, vem cá, irmão, que eu te ajudo. Deixa eu te escutar por ti. Então é por isso a importância do mascaramento. A gente quer esconder, a gente quer piorar a audição da orelha boa para que essa não ajude a pior. A gente quer descobrir os valores reais da orelha pior. Tá, mas entendi o que é o mascaramento, que é a introdução de um ruído na orelha melhor para que essa não ajude a pior. Mas como é que eu sei que vou ter que mascarar? Primeiro vamos ver por via aérea, que a gente mascara tanto por via aérea quanto por via óssea. Então, como saber se a orelha está ajudando a outra? Como é que saber que uma orelha melhor ela vai estar ajudando a outra? Então é por meio de um cálculo que é bem simples, é nada demais, mas vamos ter que avaliar frequência por frequência. Então, se eu quero saber se uma orelha está ajudando a outra, vamos ter que conferir frequência por frequência, para saber se naquela frequência a orelha melhor pode estar ajudando a pior, tá? E como é que é a técnica? A gente vai comparar o valor de via aérea da orelha testada, que no caso vai ser a orelha pior, com a via óssea da orelha não testada. Então, a gente está comparando a via óssea da orelha testada, a via aérea, perdão, da orelha testada, com a via óssea da orelha não testada. Se a subtração for igual ou maior que a atenuação interaural, vamos precisar mascarar naquela frequência. Então, vamos para um exemplo prático. Aqui. Eu fiz em preto, aí vocês fingem que vocês estão vendo vermelho aqui, tá? Aqui, ó. Como é que eu sei se eu preciso mascarar? Vamos ter que avaliar de frequência para frequência. Quanto é que é o valor aqui? 60 decibéis. A atenuação, a perda de energia em 500, como eu escrevi aqui, é 40 decibéis. Então, esse som aqui, ó, 60, a gente vai subtrair pelo valor de via óssea da orelha não testada. É 20. 60 menos 20 é 40, que é o valor de atenuação. Se esse valor for igual ou maior, precisamos mascarar. Vamos ver se a gente precisa mascarar a frequência dessa vez de 2000. Aqui também é 60. 60 menos 2000, né? 60 menos. Aqui quanto é que está o valor? 15. 60 menos 15 vai dar 35. 35 é menor que
45, que é o valor de atenuação na frequência de 2000. Então, a gente vai avaliar sempre todas as frequências, tá? Tá, calma, descobri que eu preciso mascarar. Como é que eu de fato vou fazer isso? Lembrando que esse raciocínio, que eu tô falando tudo até agora, é para via aérea. Vamos retestar o limiar na pior orelha, colocando um ruído na melhor, para essa orelha não ajudar a pior. Como é que vai ser o cálculo desse ruído? Dando mais vamos pegar o limiar aéreo da orelha não testada, vamos somar mais 15, esse 15 sempre vai estar aqui, ele é fixo da fórmula, mais 2 platôs de 10. Isso também é fixo da fórmula, tá? Então, esses dois componentes aqui, eles sempre vão estar, independente de como é que está o audiograma. O que vai mudar vai ser o limiar aéreo da orelha não testada. Vamos fazer um exemplo aqui, com aquele caso que a gente estava vendo. Vamos retestar o limiar em 60 e 1000. Então, aqui, 1000 Hz, o limiar estava em 60. Como é que é o cálculo do ruído? Vamos pegar via aérea da orelha não testada, conectando aqui 25. 25, que é o limiar da orelha não testada por via aérea, mais 15 decibéis, que é fixo da fórmula, esse valor não muda, tá? Então, o ruído inicial vai ser 40 decibéis. E como é que é a partir daqui? Como é que eu prossigo? Toda vida que o paciente ouvir o estímulo com o ruído na orelha melhor, vamos aumentar e vamos dar incrementos no ruído, para ver se ele continua escutando. Então, se ele escutar o limiar em 60, aumentamos o ruído em 10. Se ele não escutar com o ruído que a gente deu, vamos aumentar o limiar em 5, tá? Então, vamos dizer aqui que com 40 de ruído na orelha não testada, ele não conseguiu ouvir o limiar que antes ele estava ouvindo. Então, quer dizer que a orelha melhor estava ajudando. Já como ele não ouviu, vamos aumentar o limiar em 5. Vai ficar 65, tá? Limiar em 65 com um ruído novamente em 40. Eu dei o estímulo, ele escutou. Se ele escutou, eu aumento o ruído em 10. O que estava 40 vai ficar 50. 40 mais 10, que seria o primeiro platô, 50. Novamente em 50, com ruído na orelha melhor, eu vou dar o estímulo em 65. Se ele escutar, eu aumento novamente o ruído em mais 10. O que era 50 vai ficar 50 mais 10, que vai ser o segundo platô, 60 dB. Se em 60 dB de ruído ele escuta o estímulo em 65, o apito em 65 decibéis, esse realmente vai ser o limiar dele, o novo limiar dele, com um ruído final, que vai ser o segundo platô, se ele ouviu, tá? Então, todo esse raciocínio, ele foi para a via aérea. Vamos ver como é que é a via óssea. Ela é bem mais fácil, tá, gente? Como saber se eu preciso mascarar a via óssea? Quando na orelha testada, o gap entre via aérea e via óssea for maior que 10. É exatamente isso. É bem simples. Vamos ver aqui, ó. Aqui, o gap entre aérea e a óssea está de quanto? Aqui está 60 e aqui está 40, um gap de 20. Ou seja, vai precisar mascarar a via óssea porque tem um gap maior que 10. Mesma coisa aqui. Gap maior que 10, gap maior que 10, gap maior que 10 e gap maior que 10. Então, é só isso. Se tiver um gap maior do que 10, vamos precisar mascarar a via óssea, tá? Como é que é o cálculo do ruído para a via óssea? Gente, é bem parecido com a da via aérea, só muda que vai, em vez de ser 2 platôs de 10, vai ser 2 platôs de 5 decibéis, mais o efeito oclusão, que vamos utilizar quando for uma perda sensório ou uma audição normal na orelha não testada, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Quanto é que estava aqui o limiar em 1000 da via óssea? 40. Aqui, ó. 1000. Limiar estava em 40. E como é que vai ser o cálculo do nosso ruído? Como a audição aqui é normal, tá aqui, ó. Normal não, né? Uma sensório neural aqui. Então, vamos pegar limiar de via aérea da orelha não testada, 25, mais 15 de efetividade, que vai ser da fórmula. Então, 25 mais 15, só vamos ter que acrescentar o efeito de oclusão. O efeito de oclusão eu não coloquei escrito aqui, mas ele só se aplica a 500 e 1000 Hz. Em 500 vamos ter que somar mais 15 na fórmula e em 1000 vamos ter que somar mais 10, tá? Então, como é 1000, vamos somar mais 10. Então, vai ficar 25 mais 15 mais 10. 25 mais 15, 40 mais 10, 50.
Então, o ruído inicial vai ser de 50 decibéis e vamos retestar o limiar em 40. Deu o estímulo em 40 com ruído na orelha melhor de 50. Ele não escutou. Aumentamos o limiar em 5. Dei novamente o limiar, o estímulo em 45, só que ainda com ruído em 50. Ele não escutou. Aumentamos o limiar mais 5 novamente. Com o ruído em 50 ainda, vamos dar o estímulo, vamos dizer que ele escutou dessa vez. Se ele escuta, a gente aumenta o ruído em mais 5, no caso para a via óssea, e seria o primeiro platô de 5. Fica 55. Se eu der o estímulo em 50 com ruído 5 e ele escutou, eu aumento novamente o ruído em mais 5, seria o segundo platô. Ficaria 60. Se com ruído em 60, ele escutou o estímulo em 50, então ele ouviu os dois platôs. E esse vai ser o novo limiar dele, e descobrimos isso com ruído em 60, tá? Então, basicamente isso. Eu vou colocar outro vídeo de um caso clínico que eu fiz no semestre passado, e vocês vão resolver, e vocês vão ver como é que faz isso no papel. Como é que a gente coloca os valores aqui, e é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tal, que eu gravo outro vídeo, eu gravo áudio, tentando explicar melhor, tá?